Então, vamos voltar lá. A primeira informação importante, então, que a gente precisa contar para vocês, é que a partir do dia 21, a gente entra com a implementação, né, do que a Secretaria de Educação está chamando de Plano Emergencial de Alfabetização. Né, há alguns dias a mídia começou aí a divulgar o retorno na cidade, né, as aulas a partir do dia 21, com as crianças e os adolescentes, né, de 6 a 12 anos, mas infelizmente essa não é ainda uma realidade da rede municipal de educação, né, as normativas que saem, elas saem tratando da cidade como um todo, né, rede municipal e também rede privada, e a prefeitura ainda, né, com algumas adequações que precisa fazer em boa parte das escolas para atender a todos os alunos da escola, vai implementar esse retorno em 2 fases, né, em 2 momentos. O primeiro começando pelas crianças de 6 a 8 anos de idade, entendendo que as crianças, né, em sua maioria os adolescentes, né, assim, de 9 a 12 também, né, os 15, os estudantes da EJA, já estão num processo à frente, né, que já são crianças e adolescentes alfabetizados. Entendendo, né, que para consolidar esse processo de alfabetização, que é necessário, agora que a gente está, né, com essa possibilidade, a questão da vacina, né, não estamos mais na onda roxa, já estamos numa situação de segurança sanitária na cidade, de retomar, mas em pequenos grupos, né? Ainda não podemos retornar para a escola com todas as crianças dentro da sala de aula. Esse plano, ele acontece, né, para a necessidade de consolidar o processo de alfabetização e de numeramento, né, as questões do aprender a ler e a escrever, e de aprender, né, desse contato com os números, os primeiros cálculos matemáticos, né, para quem? Para todas as crianças de 6 a 8 anos. E é aqui que eu paro a apresentação e conto, né, como que vai acontecer se todas as crianças de 6 a 8 anos. Já que eu falei anteriormente que não vão ser todos que vão estar lá na escola na segunda-feira, dia 21. Esse documento que chega para a escola, ele fala que a escola tem que começar com um mínimo de crianças, né, atendendo um mínimo de 30%, e aumentando gradativamente. E ainda fala para a escola o seguinte, que a escola, ela vai precisar, né, já que a gente vem nesse processo com esse grupo de alunos, que eu vou dizer aqui que é do 2º e do 3º ano, né, de interação e de mediação pedagógica remoto, né, pelo WhatsApp, ora por encontros no Google Meet, também pelos roteiros de estudo, desde o ano passado, né, que a gente começou com o Drive, com as atividades, né, muitos de vocês devem se lembrar. Sim. Então, é por isso que o atendimento, ele é para todas as crianças, mas nós vamos ter algumas crianças que vão permanecer com o ensino remoto em sua integralidade, e nós vamos ter algumas crianças que vão precisar ir para a escola. Quais são as crianças que estão sendo convidadas, né, que a escola está sendo convidada a convocar para ir para a escola nesse momento? Aquelas crianças que, a partir do monitoramento, né, do que a escola vem realizando desde o ano passado, a escola já consegue identificar que estão ainda com o processo de alfabetização, de leitura e de escrita não finalizado. Então, essas crianças que ainda não estão lendo e escrevendo, visto que tiveram poucas aulas presencialmente ano passado, né, porque estavam no 1º ano e agora estão no 2º contínuo e no 3º, vão ter a possibilidade agora em grupos pequenos de ir para a escola para ter a intervenção, né, que as famílias tanto disseram para a gente, e a gente levou isso para a Secretaria de Educação, né, porque entendendo que muitos, né, que lugar de aprender a ler e escrever na escola, né, que muitas famílias não conseguem fazer o trabalho que as professoras desenvolvem dentro da escola. Então, a segunda coisa importante que a gente precisa dizer para vocês nessa noite de hoje, né, então, dia 21, estarão na escola algumas crianças do 2º ano,
nós vamos voltar, né? Nós vamos iniciar esse plano emergencial aí de uma maneira gradativa, né? A gente não vai poder levar todos os alunos para a escola na segunda-feira. Então, nós vamos começar na segunda-feira, dia 21, com os estudantes do segundo ano, e na próxima segunda-feira, dia 28, com as crianças que são do terceiro ano, certo? Quais as crianças que vão para a escola? Oi? E as do primeiro? Você informou do segundo e do terceiro. Ah, porque as do primeiro eu informei lá na reunião do primeiro. As do primeiro vão ir para a escola a partir do dia 24. Por isso que eu não falei aqui. Tá, desculpa. Mas aí a gente começa na segunda-feira com as crianças do primeiro, na quarta com as crianças do segundo, e na próxima segunda-feira com as crianças do terceiro ano, né? Nesse retorno gradativo. Eles vão quantas vezes por semana na escola? Vou contar agora. Mas antes eu preciso contar o seguinte, que o atendimento, ele permanece remoto para todas as crianças. Então, tudo que a gente vem fazendo até aqui, nós vamos continuar fazendo. Vai ter o dia de ir na escola buscar o roteiro de estudo, né? Os 15 dias para fazer as atividades em casa, a interação pelo grupo do WhatsApp, né? As chamadas individuais, os encontros pelo Meet, né? Quando as professoras avaliarem que é possível, que vocês disserem que também é possível de acontecer, com a possibilidade agora dessa nova organização colocada para a prefeitura. Nós temos 3 turmas de segundo ano e temos 3 turmas de terceiro ano. A organização ela vai acontecer da seguinte maneira: cada 2 turmas, Lele, de 50 crianças, vão ser atendidas por 3 professoras. As professoras continuam sendo referência da sala, mas agora elas vão contar com mais uma professora que vai entrar somando para fazer esse atendimento nos pequenos grupos. Quarta-feira eu vou? Só um pouquinho, Lele. No fim, eu vou abrir para pergunta, tá bom? Tá bom. Guarda as perguntas na memória aí. Como que vai acontecer a ida para a escola? Eu já contei para vocês que não vão todas as crianças. Então, veio também um documento que coloca a equipe de coordenação e a equipe de professoras para fazer um levantamento e uma conversa individualmente com as famílias, diante de todo o trabalho que vem sendo realizado desde junho do ano passado, para identificar o nível de alfabetização, né, de leitura e de escrita de todas as crianças do segundo e do terceiro ano. Essas crianças, de acordo com o trabalho que vem sido desenvolvido e monitorado, elas vão ser classificadas em 3 grupos. Aquele grupo de criança que está no nível básico, e aí vem uma série de critérios que a prefeitura pede para observar, e que as professoras vêm trabalhando. As crianças que estão no meio do processo de leitura e de escrita, que a prefeitura está chamando de nível intermediário, e as crianças que já estão num processo avançado, ou seja, as crianças que já estão lendo e escrevendo. Então, é a primeira coisa que a gente precisa observar. E aí a prefeitura ainda diz para a gente o seguinte, olha, a prioridade de ir para a escola são as crianças que ainda estão com dificuldade para ler e para escrever, que ainda estão com o processo de alfabetização não consolidado. Mas vocês vão se lembrar que há 2 semanas para trás a gente começou a fazer uma pesquisa com vocês, né, que foi intensificada ao longo dessa semana. Porque, ao mesmo tempo que a escola precisa, e a partir de amanhã, a coordenação, né, vai entrar em contato com cada um de vocês numa ligação, dizendo, né, que a sua criança vai para a escola em tal dia. Ou então que, por enquanto, não é a hora da sua criança ir para a escola, né, diante do trabalho que vem sendo realizado. Mas tem também o que a gente deve levar em consideração, que é o desejo da família. Então, pode ser que a gente tenha crianças que a escola diga, olha, você precisa ir para a escola segunda-feira, mas que a família ainda não se sente segura de mandar, né? Então,
Então, essa família que não se sente ainda segura de mandar, é a família que a gente precisa ter mais parceira ainda, né? De continuar nesse movimento com as atividades do roteiro de estudo, nas interações com as professoras, para ir tirando as dúvidas. Isso é preciso que fique bem compreendido por todos vocês, né? A gente ainda não consegue levar todas as crianças para a escola. Quais são a prioridade? Aquelas crianças que ainda não leem e escrevem. Então, quem vai primeiro e quem vai depois? As crianças que já estão lendo e escrevendo. Ao passo que, se houver criança que ainda, né, não está com esse processo consolidado, mas que a família não deseja mandar, a gente pode colocar as crianças que já estão no processo mais à frente e atender, né, a família que quer mandar essa criança para a escola, certo? Isso nós vamos contar, a gente não dá conta de contar aqui para vocês hoje quem vai, quem não vai, nós vamos fazer a partir de amanhã, ligando e esclarecendo as dúvidas direitinho. O que mais que eu preciso contar? Que esse retorno, a ida para as crianças, quantas vezes, né? Cada grupo de crianças vai para a escola 2 vezes e vai ficar na escola 4 horas. Nessas 4 horas que a criança vai estar dentro da escola, ela vai ter 3 horas com a professora, né, na interação e treinando a questão da leitura e da escrita sob mediação das professoras. E 1 hora sob mediação, né, sob orientação da coordenação, da direção e da equipe de monitores da integrada. Então, eles vão entrar na escola num esquema de revezamento, as crianças não vão entrar todas juntas. A gente já, hoje faz 1 mês que a educação infantil da escola retornou. As crianças entram, são 4 grupinhos de 8 alunos, eles entram às 7 horas. Então, as crianças, mais 4 grupos de crianças vão entrar às 7h15, outro agrupamento vai entrar às 7h30, outro agrupamento vai entrar às 7h45. Né? Entrou na escola, eles vão tomar o café, vai ter um momento de lanche, são 15 minutos de lanche. Esqueci de contar, né? Entrou, tem que aferir a pressão, né? Tem todo um protocolo de segurança, viu, gente? Que é seguido, então tem o tapete, tem que higienizar os pés, afere a temperatura, dá o álcool gel. As crianças vão ser encaminhadas para a sala, tudo vai acontecer na maior parte do tempo dentro da sala de aula, vão receber o lanche, passado o tempo do lanche, as professoras vão assumir, vão ter o tempo de interação, não vão ser 3 horas direto com as professoras, tem um intervalo de meia hora, né, para dar um descanso, elas terem um tempozinho de lazer, também será organizado, né, feito com muita segurança. Né, nesse momento vai estar quando a professora sai e os alunos, né, vão ser assumidos pela equipe de coordenação e pela equipe de monitores da integrada, para esse momento de descanso. Passada essa meia hora de descanso, a professora retoma as atividades, né, com os meninos, e eles vão sair também no esquema gradativo. Então, quem entrou 7h15 vai sair 11h15. Quem entrou 7h30 vai sair 11h30. E quem entrou 7h45 vai sair às 11h45 da escola. Ah, mas que hora que a Lelê vai entrar para a escola? Amanhã, a partir de amanhã, nós vamos entrar em contato e vamos ligar para contar qual que é o dia do Lelê. Vamos ligar lá para o José Eduardo, né? E contar qual que vai ser o dia do José Eduardo e que horas que ele vai entrar. Explicar, né? Que tem um outro documento que chegou para a escola, é um documento que se chama termo de responsabilidade e um termo de ciência de adesão, né? A gente já está com esse documento reproduzido. Todas as famílias têm que preencher esse documento, né? Marcando que vai mandar ou que não vai mandar, que está ciente que foi convocado para a escola, se vai mandar ou se não vai mandar, e também um termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade, ele diz dos protocolos de segurança, porque tem a parte que a escola tem que fazer, tem que seguir tudo direitinho, né? O pessoal da cantina, o pessoal, nós da direção, da coordenação, as professoras,
E a família, né? Que também vai nos ajudar, porque é uma rotina totalmente diferente. As crianças vão para a escola sem levar nada, né? Apenas de máscara e com uma garrafinha de água. E a partir, então, né, dessa retomada presencial, desses momentos presenciais, a escola, os meninos vão ter 2 kits. Vai ter o kit de estudo que fica em casa, né, que vocês já receberam, caderno, lápis, borracha, e os roteiros de estudo e os livros, e o kit de estudo da escola, porque não vai poder ficar transitando com material, vai para casa e volta para a escola, por enquanto, né, assim que a gente vai retornar, tá? Então, todo o material que vai ser usado na escola vai ficar na escola, e separadinho, cada criança vai ter a sua caixa com o seu material. Uma outra coisa importante que a gente precisa contar para vocês é com relação à pontualidade. Então, para aquele grupo que for convocado para estar na escola às 7h15, tem que estar na escola às 7h15, né? É tudo muito, muito cronometrado, porque são os 15 minutos do lanche, vai para a sala, aí esse tempo é o tempo do outro grupo chegar, certo? E outra coisa que está aqui, né? Porque não vai dar tempo de ler o documento todo, mas que a gente precisa comentar, é com relação a algum sintoma que a criança tem. Então, se a criança estiver com febre, se ela estiver com o nariz escorrendo, né, se ela estiver mais prostradinha, né, ela não vai poder entrar na escola, né? E aí, se você tiver na dúvida, né, se chegar lá a gente perceber que segue esse critério que vai estar no termo de responsabilidade, aí, infelizmente, ela não vai poder entrar, certo? Isso está nesse termo de responsabilidade que a gente vai conversar sobre ele direitinho na hora que a gente ligar para vocês. Cris e Ângela, eu acho que é isso que eu precisava dizer. E aí a gente abre para as dúvidas, né? O material não pode levar, só a garrafinha de água, a máscara. E você falou de quantos alunos vão ficar na sala, Lu? Eu acho que não. São 2 dias na semana, 4 horas e 6 crianças apenas. Né? A mídia está divulgando aí sobre o protocolo 12, mas na rede municipal que foi autorizado são 6 crianças. E aí é por isso que a gente não consegue atender a todas elas, né? Tem uma prioridade aí, num primeiro momento. Então, são 6 crianças. O que vai acontecer? Nós temos 3 turmas. São 75 meninos que vão ser atendidos 12, me ajuda a fazer as contas, Joel, porque agora, depois, no fim do dia, cansado também não fazer coisa errada. 12 mais 12, 24, com mais 12, 36 crianças. Então, nós vamos atender inicialmente 36 crianças. As outras crianças vão permanecer com o estudo remoto na integralidade, certo? E essas 36 vão estar 6 horas na escola e as demais horas, né, de carga horária vão ser cumpridas em casa, como vocês já vêm fazendo, né? Participando lá nos grupos de WhatsApp, tirando dúvida e realizando os roteiros de estudo. A outra coisa importante, as professoras referência continuam referência da turma, mas vão dividir presencialmente, porque uma professora pode atender 12. Então, por exemplo, a Silvia vai atender 2 grupos de 6, né? Mas, em compensação, a gente vai ter uma terceira professora que vai entrar junto com a Silvia para atender mais 12, certo? Mas eles continuam sendo professores da turma. Vamos lembrar que a gente tem as professoras referência, mas a gente também tem a Eliane, né, que é a professora de educação física, a gente tem a Rosângela, que é a professora de geohistória, a gente tem a Mônica, que também é professora, e aí elas entram, né, fazendo trio com a professora, para poder dividir essa tarefa de ajudar no processo de alfabetização, né, tanto na língua portuguesa quanto na matemática. Ao passo que, nesse trio de professoras, nós vamos ter 2 professoras que vão para a escola para atender os meninos,
mas nós vamos ter também uma professora que não vai para a escola, que vai ficar por conta de realizar o trabalho remoto, né? Lá nos grupos de WhatsApp, fazendo a interação com vocês e com as crianças. Cris e Ângela, vocês querem me complementar para a gente passar para... Eu estou vendo um pai aqui com a mãozinha em pé. Ô, Lu, não, você disse tudo. Tem só, eu estava olhando aqui o chat, a pergunta da Marinalva, quando você disse que a escola já entregou o material escolar, ela perguntou, ela falou que ainda não recebeu e se ela ainda pode pegar. Eu não sei se ainda tem kit na escola, ou todos já foram entregues. Vamos lembrar que a gente entregou o kit lá em março. Então, pode ser que tenha famílias. E aí houve um período, eu não me lembro, teve uma remessa de kits, né? Que na entrega que acabou, mas a gente já tem outros kits. Então, as famílias que não receberam, pode ficar tranquilo que vai receber. É só a gente confere lá na lista, né? E para dar baixa. A gente, na hora da ligação, aí eu peço, né? Quando a gente for entrar em contato, para vocês fazerem essa observação, porque para a gente poder organizar esse kit para entregar. Posso falar? Ô, Lele, você vai aguardar um pouquinho, porque tem um pai na sua frente. E aí, você vai observar aí que no telefone ou no computador tem uma mãozinha. Então, se quiser falar, tem que apertar a mãozinha. Nossa, não sabe. Câmera igual sala de aula mesmo. Isso. Então, Franciele, está aqui como Franciele, né? É o primeiro, depois a Edilane. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Vou passar o Marco Antônio, ele é da risco. Então, ele não, pode ser que ele não volte, né, nesse retorno. E qual que é o plano de estudo para ele com o roteiro, mas ele não se enquadra, né, ainda. Ele ainda não sabe ler e não sabe escrever. Então, a gente ajuda ele, mas ele tem essa dificuldade, né? Então, qual que é o plano de aula ou de estudo da escola para esse aluno que ainda não tem, né, a leitura e nem não tem a alfabetização, mas que ele não vai ter o retorno? Provavelmente ele não irá, né? Porque ele é um asmático crônico e crítico. Ele realmente ele tem muita crise, então ele realmente não vai voltar. Mas qual que é o plano, né? Qual que é a iniciativa aí? Sem ser os roteiros, né? Se existe uma outra alternativa. Isso. Qual que é o seu nome? Me desculpe, Antônio? Giovanni. Giovanni. Ele é Marco Antônio. Marco Antônio, eu peguei no dele. Então tá. Giovanni e demais pais. O seguinte, respeitadas essas questões, né, de saúde e que deve, né, tem que ter esse cuidado mesmo, as primeiras orientações que a gente recebe diz respeito à necessidade de ir para a escola. Algumas situações não estão contempladas no documento, visto que é uma situação nova, né? Não só na cidade, mas no estado e enfim. E aí nós vamos levar essa demanda que você está trazendo para a gente, né, para a Secretaria de Educação. Ainda ontem, na reunião que a gente teve o vereador, qual que é o nome dele? O Godoy, né, que ele é deficiente visual. Ele fez um questionamento desse para a Secretaria de Educação, né? Qual que é o plano? Esses meninos que não vão poder ir para a escola, vai ter um professor disponível para ir para casa? Porque antes da pandemia, existia essa possibilidade, né? A criança não pode ir para a escola, mas vai um professor para casa. Mas ainda isso não está possível de acontecer, né? Então, o que vai passar a acontecer de agora para frente, com esses agrupamentos, o Marco Antônio, junto com outros, porque tem outros na mesma situação que ele, né? A gente começar a organizar materiais diferenciados, de acordo com o nível que a criança está no seu processo de alfabetização, né? Para ele poder ir avançando e ir passando para o outro nível, como outros também precisam, tá? Então, a gente vai começar a adequar esse material de agora para frente.
Combinado. Obrigado. Ângela, eu preciso da sua ajuda agora. Acho que a próxima é Edilane, né? Isso. Edilane, depois o canal da Lele e depois a Kátia. Edilane, pode falar. Olá, boa noite. Eu sou Edilane, mãe do Carlos Eduardo. Primeiramente, queria agradecer vocês pela atenção ao entregar os roteiros, principalmente a Ângela, muito educada, muito atenciosa. Que Deus abençoe sempre a jornada de vocês. E eu, no meu caso, de Carlos Eduardo, é o mesmo desse pai relator. Ele é asmático, não é crítico, mas tem muita irritação. Então, assim, eu de início não vou mandar, entendeu? Mas, assim, eu espero que mais para frente essas ondas aí acabem cada vez mais. E com certeza eu mandarei sim. E conto sempre com a ajuda de vocês e sempre agradecendo a Deus para vocês estarem aí firme e forte. Um abraço, até breve. Obrigada, viu, pelo reconhecimento, né? Obrigada. Pela confiança no trabalho desse. Agora, canal da Lele. Lele, chegou sua vez. Fala, boa noite. Boa noite. Olha para lá. Eu tenho que levar caderno para a escola? Não, já falou que não vai precisar. Eu quero parabenizar também, né? Os seus aí tá de parabéns. Ontem eu estive lá na escola. A escola não mandou um livro de artes dela, que ela tem que fazer um trabalho. Aí eu até fui lá hoje e falou que não estava funcionando. Aí na segunda-feira eu posso ir lá e buscar esse livro de artes, que na apostila dela veio, para fazer um trabalho. Esse livro de arte dela não veio junto com os materiais que eles devolveram em março. E ela está em tempo de ficar doida para ir para essa escola, gente, porque eu não aguento mais. E aí, a Lele é de que turma? É da Silvia, né? Aí nós vamos ver, a gente vai ver isso direitinho, e até mesmo amanhã, né? A gente tem reunião com as professoras, e aí a Silvia vai nos ajudar nesse contato aí. Se a Lele não tiver escalada para ir, amanhã não é possível, porque a gente está nessa organização, né? A escola vai ser toda limpa, né? Já tem todo um sistema montado para amanhã a gente estar em reunião com os professores. Mas se a Lele não tiver escalada para ir na segunda-feira, dia 21, a Silvia vai ajudando. Vai ajudando para esse livro chegar na sua mão, para ficar tranquilo, tá? Eu vou morrer. Vou até preparar uma uniforme para amanhã. Para semana que vem. Se ela não for para a escola dia 21, acho que você vai infartar nessa casa aqui, gente. Agora é a Kátia? Isso, Joel. Então é com você, Kátia. Boa noite. Mayra, ele tem rinite e tem bronquite asmática. E a Alice tem bronquite. E o Cairo, ele está com uma dificuldade muito grande. Ele esqueceu até o nome dele. Então, o nome dele ele não sabe escrever. Entendeu? E eu não vou mandar ele. Porque além dele ser do grupo de risco, eu sou do grupo de risco. Tem a minha mãe que é do grupo de risco também. Entendeu? Então, assim, eu já fiz até o protocolo do Cairo. Eu já assinei falando que ele não vai participar. O da Alice eu vou fazer agora que minha mãe não fez. Entendeu? Agora, eu queria, assim, vamos supor, igual o cara tá com muita dificuldade, que minha mãe virou e falou assim, ó, ele tem que voltar pro Miriam. Ele não conhece os números, ele não conhece o alfabeto, entendeu? Eu preciso, assim, de uma coisa, assim, para ajudar a abrir a mente dele. Porque ele tá ainda naquela coisa de escrever ao contrário. Você fala com ele a letra, ele põe ao contrário. Fala com ele o número, ele põe tudo ao contrário. Ô, Kátia, e aí esse seu relato, ele só vem confirmar para a gente, né, o momento desafiante, porque a gente entende que a gente precisa retomar, né,
E aí retomar atendendo prioritariamente as crianças que precisam, mas aí olha o desafio, né, que a gente põe, porque por questões de saúde ainda não pode. Eu já anotei aqui o nome direitinho. E aí, a resposta que a gente tem, né, a fala que eu tenho aqui para deixar é a que eu falei para o primeiro pai, né, que de agora para frente, com esse movimento, né, e as crianças que vão para a escola vão ser agrupadas por níveis de proximidade. Então, além do material que os meninos estão recebendo do roteiro de estudo, um material paralelo também vai ser construído de acordo com o nível que a criança está. Então, para os próximos roteiros, os próximos materiais, o que a gente espera é que a gente adeque de acordo com o nível que a criança está, né? Porque aí você vai perceber que o Cairo e os outros crianças que estão com essa mesma dificuldade vão começar a ter esse processo de novo acelerado. Porque, infelizmente, essa situação de pandemia, isso aconteceu com muitas crianças, né? Até um retrocesso. Vários pais têm colocado isso para a gente, né? E aí é nessa conversa da escola com a família que a gente vai adequando e tentando superar esses desafios para que as crianças avancem, né? E aí eu reforço o que a gente vai passar para a nossa acompanhante com relação a essa possibilidade desse atendimento até personalizado em casa, né? Que era o que acontecia e que a rede precisa pensar nisso também de agora para frente, né? Para as crianças que têm as questões de saúde. Tá bom? Mas esse seu desejo, né, ele tem que ser respeitado, porque é questão de saúde, né? E a gente, antes de prezar no caso, né, o processo de alfabetização e letramento, a gente tem que prezar pela vida, né? Verdade. Minha mãe falou isso, antes vivo burro do que morto inteligente. Ai, minha mãe falou. Isso mesmo, porque a gente tem que fazer do limão a limonada, né? Então, devagar a gente vai recuperando o prejuízo. Falou a Kátia com K, agora a Kátia com C. Kátia, Oi, boa noite. Boa noite. Ô, gente, vocês me desculpam, a internet aqui fica falhando muito, porque eu estou na zona rural. Eu queria dizer o seguinte, eu consegui entrar só agora por conta da internet. E eu queria ver com vocês o seguinte, como fica, quase a mesma coisa que eu escutei um pouco da Kátia falando. Eu também tenho bronquite, né, asmática, alérgica, meu esposo é cardíaco, a minha outra menina mais velha, que estuda aí, ela tem asma. Então, assim, não tem como eu estar indo e nem levando eles, né? E nem eles frequentando. Aí, no caso, eu teria 3 crianças aí. Eu me adaptei já aqui na cidade e eu fiz até o pedido da transferência deles pelo e-mail. Só que antes disso, eu vou ver se eu consigo, porque o correio aqui está na onda roxa, fechou tudo. Então, o correio aqui não está funcionando. Daí as coisas aqui não é muito fácil, não, é um pouco difícil. Mas eu estou com o primeiro elaborado roteiro que a escola tinha feito e depois o primeiro roteiro da prefeitura, né? E aí eu vou enviar pelo correio para a escola. E como fica sobre essa presença, a carga horária, para me poder fazer a transferência das crianças? Kátia, então você já pediu a transferência dos meninos, eu entendi certo? Sim, eu pedi, foi hoje, ontem eu pedi certo. pelo e-mail. Certo. Aí o que a escola tem feito? Esse documento vai e, de acordo com o que os meninos tiverem entregue, porque a gente vem conversando muito, né, postando no grupo, né, e pedindo às professoras para ajudarem, que é o seguinte:
Material entregue, carga horária validada. Então, a primeira coisa, você tem no segundo... Qual que é a série, além de ter no segundo e no terceiro? Porque a gente já está no roteiro 6, né, gente? Sim, eu tô com aquele primeiro que a escola forneceu, e depois o primeiro roteiro que foi, acho que mandado pela prefeitura, não é isso? Isso. Sim, O que aí acontece? Como você pediu hoje, então você tem que ter pelo menos os 5, porque hoje você recebeu o 6º, certo? Sim, é porque eu fiquei dependendo do correio, né? Fazer a entrega, devolver para vocês e mandarem para a gente de novo mais roteiros. Certo. E aí, a gente vai analisar direitinho qual material que chegou, qual que precisa ir, para regularizar essa situação e os meninos não ficarem em prejuízo dessa carga horária, entendendo esse dificultador, né? Eu estou lembrando aqui, você lembrou daí, Roy, o material que foi pelo correio, que você estava no interior, lembrei agora que a gente conversou. Eu estou próxima a Sete Lagoas, aqui no interior, na zona rural. Para eles não ficarem em prejuízo, né? Pode ficar tranquilo que vai ser analisado com muito cuidado, tá? Sim, e eu queria ver com vocês como fechou quase tudo aqui de novo. Eu poderia estar tirando foto desses roteiros e mandando para vocês, ou tem que ser pelo correio mesmo? Pode ser por foto, se você conseguir mandar. Pode? Posso mandar no seu pessoal mesmo? Pode. Eu subo e mando para as professoras. Só tem que ter o cuidado para não ficar embaçado, né? Para ficar legível. Sim, não ter problema. porque eu não consigo acompanhar o grupo todo dia, porque aqui a gente tem a dificuldade da rede, né? Do Wi-Fi, da internet. Aqui custa para pegar, às vezes está pegando, cai. Agorinha mesmo eu custei para entrar porque estava falhando o sinal da internet. Aí aqui é muito difícil. Certo, mas aí a gente vai analisar com cuidado, né, entendendo esses dificultadores todos, tá bom? Para as crianças não ficarem com esse prejuízo da carga horária, né? Tá bom, obrigada. Por nada. Quem que é agora, Ângela? Me ajuda aí. José Eduardo. Ah, cadê o José? José, eu encontrei com ele todo dia na rua. Tá fechado seu áudio. Continua fechado seu áudio, mãe. Clica aí no microfone. Ajuda a sua mãe, José. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Olha só como que ele cresceu, gente. Quem dá conta desse menino bonito? Boa noite. Eu só queria saber, como eu não peguei o início da reunião, no caso, vocês vão entrar em contato com os pais das crianças que forem no dia, né, da aula, é isso? Isso. O que eu quero reforçar aqui? Criança do segundo ano começa segunda. Então, amanhã nós vamos, numa força-tarefa, nós vamos ligar para os pais do segundo. O José foi para o terceiro contínuo, né? Terceiro contínuo vai retornar dia 28. Então, nós não vamos ligar para o terceiro ano amanhã, não. Nós vamos ligar a partir de segunda-feira, tá? Para contar se vai. De toda maneira, você vai receber uma ligação, todos vocês, viu, gente? Entendi. Falando se vai ou se não vai, o dia e o horário, e tirando as dúvidas direitinho, tá bom? Obrigada. Nada. Eu acho que não tem mais mão levantada, não, Lu. Eu estou vendo a Jéssica aqui. E a Marinalva. Mas meu aí áudio estava fechado, Lu. É Jéssica e depois Marinalva. Bom, boa noite. Eu também cheguei no finalzinho da reunião, eu estava numa outra reunião. E eu respondi lá no questionário que eu sou a favor que volte às aulas, né? Com o avanço da vacinação e tudo. Não esperava que fosse assim tão apressado, assim, né? Que fosse tão para ontem, mas tudo bem.
E eu também estou com problema eu mudei, né? Eu estou em outro bairro. E isso complica muito as coisas, porque eu tenho que pedir a transferência dele, correr atrás de estudo, e pelo que eu estou vendo, já está nesse momento, né? Eu estava esperando, eu até comentei com o Joel, quando eu fui na escola, né, Joel? Uhum. Que eu estava esperando o momento certo de saber da transferência dele. Mas olha, nossa, eu tô com uma vida tão conturbada, porque eu acho que eu vou fazer minha terceira mudança nessa pandemia. Vou mudar de casa de novo. Então, não posso nem transferir ele para o bairro que eu tô, porque eu acredito que a gente não vai ficar lá. Então, eu tô pensando em trazer ele aqui para a casa da minha mãe, no Serra Verde, para ele poder fazer essas aulas esporadicamente, né? Aí ele tá acompanhando bem, assim, os roteiros, tá se saindo bem, né? Não, acho que avanço não teve, mas retroceder também não retrocedeu. Isso eu tenho certeza. Ô, Jéssica, mas de repente o seu filho nem vai ser selecionado para participar nesse momento. Então, espera um pouquinho, acalme o coração, né? Eu quero esperar. Obrigada, Joel. Isso é tudo que eu precisava ouvir. Porque nesse momento eu não posso mexer com transferência, porque eu vou para minha terceira mudança. Pois apesar de ter respondido no questionário que eu sou a favor de voltar. Eu respondi isso, mas assim, eu não respondi pensando egoístamente, sabe? Pensando só na minha situação que estava complicada. Eu não respondi assim, eu respondi de maneira geral. Eu acho importante voltar. Mas a minha situação particular está complicada, né? Para ele voltar agora por causa dessa situação. Mas, dependendo de como for, eu trago ele para passar uma semana aqui, até a gente saber para onde que a gente vai fixar e mudar. Aí, ó, estava trabalhando. Mas como a Luciana falou, nós temos 3 estágios para a gente avaliar. É o básico, intermediário e avançado. Só vamos convocar os alunos que estão no estágio básico, no nível básico. Então, você falou que o seu tem acompanhado direitinho. Então, provavelmente, ele não será convocado. Né? Não tenho certeza, né? As professoras que vão avaliar, mas de acordo com o que você está falando. Tá? Ótimo. Acredito que é isso, sim. Obrigada. Nada. É preciso aguardar, né, Jéssica? Porque aí é bom que você tenha um plano B, né? Porque se ele tiver na lista, você pode contar com a ajuda da sua mãe e se organizar para esses 2 dias na semana, né? Mas é interessante porque para não ficar pipocando de uma escola para outra, você fazer essa transferência, né, no momento que você tem a certeza para que escola ele vai, né? E que com certeza também vai estar nessa questão do ensino híbrido, né? Momentos presenciais e momentos remotos. Mas não vamos sofrer, não. As coisas vão se encaminhar direitinho. A gente vai conversando. Realmente, acho complicado ele ficar aqui tanto tempo na casa da minha mãe sozinho, eu tendo que trabalhar em outro bairro, assim. Não vai ser legal para minha mãe, que tem compromissos, não vai ser legal para mim. Mas tá tudo muito recente, eu vou conversar direito com vocês, e é bom saber que rumo que está tomando, né? Realmente sofreu uma pressão muito forte para essa volta às aulas acontecer de imediato, né? E quando eu respondi o questionário, eu não imaginava que ia ser tão... Eu esperava que eles fossem vacinar mais pessoas, assim, pelo menos um pouco mais, que ia avançar mais. Mas está avançando também, não podemos reclamar, né? As coisas estão chegando muitas vacinas, e eu acredito que daqui 2, 3 meses a situação vai estar muito diferente. Só fazendo uma observação aqui importante, né, para todo mundo, porque vai ter grupo que eles vão 2 dias, então um grupo vai segunda e terça, outro grupo vai quarta e quinta, né? Então, segunda e terça, e quarta e quinta. Quem mais, Ângela? Agora a Marinalva Araújo. Depois a Edilane. Boa noite. Boa noite. Eu sou a mãe do Davi Araújo, né? E eu respondi também o questionário. Pelo que eu vejo aí, parece que pouca gente vão levar os alunos para a escola, né?
tanto eu quanto ele aguardávamos ansiosos por esse momento, porque o Davi ele teve muita dificuldade, porque a pandemia veio no momento em que a gente tinha vindo embora do interior para Belo Horizonte. Então, ele ficou muito recluso, muito sozinho, engordou bastante. E aí, um dia desse, ele ainda disse assim: Nossa, mãe, tem hora que eu penso que eu vou endoidar, porque de não ter, né, nenhum convívio social. E agora ele também está feliz em voltar, e eu acredito, né, na responsabilidade dos colaboradores da escola, na higienização. Então, assim, com fé em Deus e com esse compromisso aí, né, de higiene, de distanciamento, vai dar tudo certo, sim, né, porque a gente acaba saindo, eu saio para trabalhar, eu volto, e Deus tem guardado, apesar que muitas vidas já foram, mas vamos ficar confiantes que vai dar certo, e aqueles que puderem mandar seus filhos, vai ser muito bom para eles, porque eles perderam muito, né, de não estar na escola, perderam na escrita, perderam na leitura. Então, acredito que vai dar tudo certo, tá? Vou estar apoiando aí o trabalho de vocês e vou estar enviando meu filho, sim. Tá bom? Essa é a minha fala dessa noite, agradeço. É uma fala muito importante, né? Porque é outro fator que adiantou, né? E que assim tem provocado esse retorno, né? A questão de saúde emocional, né? Das crianças, né? E é isso, tudo sendo feito com muito cuidado, né? E a gente não pode voltar com todo mundo, é num grupo pequeno, para a gente aprender a voltar, né, gente? Porque é isso, a gente tem que aprender a fazer diferente, né? Porque a gente não pode tocar, não pode ter fila pertinho, então a gente volta de uma maneira. Então tem que ser com poucos para a gente, né? E tendo certeza que dá certo e que vai dar certo, porque, né? Para as coisas irem se ajeitando devagar. Agora a Edilane. Ô, pessoal, eu só esqueci de falar uma coisinha. O Carlos, ele estava com muita dificuldade, inclusive eu acho que a Silvia também observou quando ela fez aquela ligação individual. Aí eu coloquei uma moça, eu não estava dando conta, porque eu saio, né, para trabalhar, meu esposo também, eu não estava dando conta. Porque eu sou lá da roça, aquelas pessoas que não estudou muito, sabe? Aí eu não estava dando conta, aí eu coloquei a moça para ajudar ele e tal. Nossa, mas melhorou bastante. Graças a Deus, muito mesmo, sabe? E assim, eu sou a favor das aulas voltarem, né? Porque também, né, é muito tempo sem o aprendizado na escola, né? Mas é igual eu deixei bem claro, eu não vou mandar inicialmente, entendeu? Se caso vão me ligar também, lógico, vai ter mães que vão mandar e vai relatar. Não, que a gente tem aquele medo, né? Infelizmente, tá, né? Eu já estou vacinada, graças a Deus. Eu já tomei, né? Porque eu tenho comorbidade. Então, tipo assim, eu não deixei isso claro sobre o aprendizado dele, sabe? Mas graças a Deus agora tá indo. E eu espero que quando as aulas voltarem, firme mesmo, ele vai estar melhor ainda. Temos que ter fé que dias melhores virão. É bíblico isso que está acontecendo, né? É bíblico, mas a gente tem que ter fé que isso vai passar. Então, muito obrigada a vocês. A reunião até estendeu, né? O tempo, né? Mas tá bom, né? E quero agradecer a equipe também que está entregando os roteiros, muito educados, e desejar que dias melhores virão para nós, né? E que tudo vai voltar ao normal. Amém. Com Deus e boa noite. Amém, se Deus quiser. Boa noite. Eric Oliveira. Oi, boa noite. Boa noite. Eu sou a avó dele e eu tenho ficado mais na roça com ele, como sou cardíaca, rezando para não voltar agora, apesar de eu ter vacinado. E eu, o primeiro roteiro, achei muito difícil,
o Eric, né? Mas a partir do momento em que nossa bandeira e pedimos, olha, está difícil, então, e vocês começaram a enviar o segundo, o terceiro, o Eric deu uma melhorada assim incrível, né? Ele realmente não está lendo, né? Eu dito para ele, às vezes eu tenho que explicar, mas ele deu uma melhorada incrível, sabe, na alfabetização. Então, eu não forço muito, mas eu pego com ele todos os dias um pouco e vai fazendo. Então, eu estou muito satisfeita e muito feliz com a luta de vocês. O que vocês têm feito por essas crianças é incrível, viu? Muito obrigada, muita gratidão mesmo. E eu acho assim que todo pai, toda mãe que puder pegar o seu filho e dedicar em casa, nem que seja uma horinha, faz toda a diferença para a criança, né? A presença do pai, da mãe ou da tia ou da avó, como eu, né? E então eu acho assim que eu só tenho a agradecer. Não estou morando no Serra Verde mais, estou ficando na roça, pelo fato de eu ser cardíaca, ele não tem condições de ficar com o pai até abriu aí, ele entrou aí, saiu que ele está trabalhando, né? A mãe entregou, então é uma missão que a gente tem que cumprir, eu estou procurando fazer a minha parte. Mas, repito, se não fosse a atenção de vocês, em ouvir o pai e a mãe falar, a avó pedir, não está conseguindo, e vocês responderem prontamente, eu acho que ele ia ficar realmente um analfabeto, né? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada. A gente que agradece, né? Porque não tem sido fácil, né? O desafio ele é posto para a equipe toda, a cada dia, né? Principalmente nesses últimos dias, com essas notícias todas aí. E escutar, né? Eu tenho certeza aqui da alegria, né? De cada colega, porque a gente tem tentado fazer o melhor, né? Sabendo que a gente pode errar. E é nesse diálogo aberto, né? Nessa escuta que a gente precisa, porque a gente não sabia fazer, a gente aprendeu a fazer nesse período, né? Então é esse diálogo que vai fazer as ações serem melhoradas, né? Então é muito importante esse diálogo com as famílias. Obrigada pelas palavras. Luciano, não temos mais. Vocês merecem tudo de bom, tá? Não temos mais mão levantada. Temos uma mensagem aqui da Nana. Ela diz o seguinte: estamos ansiosos para a volta, mas nossa dificuldade está sendo em achar van. Se puderem indicar. Mas é a mesma situação da certeza se a Ayla volta, né? Também. Uhum. Né? Viu, Nana? Provavelmente, se ela tiver que voltar, amanhã você vai receber a ligação falando que se ela volta ou não. E a gente tem alguns pais que fazem transporte, mas eu não sei, né? A gente pode procurar saber, né, Joel? De repente, para tentar dar essa ajuda, né? Qual que é o bairro que ela tá? Ela podia colocar aí para a gente, que aí a gente, se puder Nana, ajudar. Pode falar ou colocar aí no chat para a gente, por favor? Bairro Jardim Comerciários. Não foi para bem distante, né? Eu acho que está bem lá para frente. Mas aí a gente dá notícia para ela. Ela colocou aqui que é pertinho do Serra Verde, mas... É perto? É perto da Andina?
Luiz está aí ainda? Eu não sei, eu venho para o lado de cá, eu não conheço para o lado de lá. Mas é isso, a gente tem dois pais, dois pais que fazem o transporte, né? De repente está no percurso. Mas é isso, gente, obrigada. Então, nós vamos entrar em contato. Segunda-feira, né? São 2 grupos que retornam. E aí, depois a gente vai chamar mais 2, vai ser gradativo. E o terceiro que começa oficialmente no dia 28, também com 2 agrupamentos. E a gente vai dando notícia à medida que a gente for entrando em contato, porque nós vamos entrar em contato com todos, tá? Então, não fiquem aflitos, vamos começar pelos do segundo ano. E aí, mais ou menos por volta de quarta-feira, imagino eu, a gente já dê conta de começar com o terceiro ano. Qualquer coisa, né? Entre em contato conosco, podem perguntar para as professoras e a gente vai conversar. Mais uma vez, agradecer a todos pela participação e boa noite para todos vocês. E bom retorno, né? Boa noite. A Viviane está me ouvindo? Luiz. Viviane está me ouvindo? Oi. Você levantou a mãozinha depois, né, Luiz? Eu gostaria de dar um recado para a Viviane. Amanhã teria como você me ligar, Viviane? Viviane está aqui ainda? Vamos ver aqui se ela está. Está com o nome de Viviane, Luiz? Ô, Luiz, é melhor você ligar para ela. Tá bom. Não, tá bom. Amanhã eu digo. É a mãe do Cauã. Ah, tá. Tá, muito obrigado a todos vocês, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Eu vou separar essas blusas que estão todas amarrotadas para depois passar, tá, mãe? Ó. Olha isso aqui, ó. Como é que são? Aperta no botão de desligar. Saiu? Aqui.